Olá, meu nome é Ana Carla, eu sou pedagoga, psicopedagoga e tenho formação em neurociência aplicada à educação. Nos últimos vídeos nós temos conversado sobre brincar é coisa séria. E nesta semana nós vamos falar sobre o brincar para crianças de 3 a 5 anos. Nós temos conversado que o brincar é a forma natural da criança aprender e se desenvolver. A criança, a partir dos 3 anos, ela começa a desenvolver uma capacidade maior de simbolizar, de guardar imagens mentais. Isso passa a ser representado por meio das atividades que ela realiza, por meio do desenho. O bebê bem pequeno, quando ele desenha para testar os movimentos do seu próprio corpo, para explorar as texturas, para explorar as cores, para explorar o mundo e aprender sobre ele a partir dos seus órgãos dos sentidos, pelas sensações. A criança, a partir dos 3 anos, dos 2, 3 anos, ela começa a desenvolver uma capacidade maior de simbolizar e isso é representado a partir de todas as ações que ela realiza. Por meio do desenho, nós começamos a perceber um desenho mais figurativo, que representa a sua realidade. Então, muitas vezes a criança desenha e vem mostrar: mamãe, é o uau-uau, o cachorro. E ela começa a desenvolver melhor essa capacidade. A partir do brincar, por meio do brincar, a criança também começa a fazer essas representações. Esse estágio é um estágio muito interessante, porque ele inicia por meio de um tipo de brincar que nós chamamos de jogo de imitação. A criança passa a imitar aquilo que ela vê, passa a imitar a mãe, o pai, as pessoas que convivem com ela em casa. Então nós vemos a criança pegar um potinho e brincar de fazer comida, pegar o bebê e fazer o bebê dormir. Começa a representar também os personagens que ela vê e ouve por meio das histórias, por meio também dos desenhos, as princesas, os heróis, as heroínas, os príncipes, reis. E passa, a partir disso, a conhecer mais sobre o mundo e também representar o seu mundo simbólico, o seu mundo interior, aquilo que se passa dentro dela. Observar o brincar da criança é uma grande fonte de informação sobre ela, uma grande fonte para que o adulto, tanto pais quanto educadores, possam conhecer e entender um pouco mais o que se passa por meio dela. Eu vou dar agora algumas dicas sobre atividades, sobre brincadeiras que nós podemos realizar com a criança de 3 até os 5 anos. A criança nessa faixa etária, ela é uma grande exploradora e ela vai querer brincar e representar a partir das suas ações o simbólico, que nós chamamos de jogo simbólico. Para que nós, adultos, nós possamos contribuir com isso, é interessante que a gente possa ajudá-la a ter materiais que possam enriquecer esse brincar. E esses materiais, eles podem ser desde uma caixa de objetos, que nós chamamos de objetos não estruturados, que você pode colocar garrafas limpas, você pode colocar potes, você pode colocar caixas de leite limpas. E a partir disso, a criança, ela vai dar outros significados, outros sentidos para esses objetos. Então esse funil, ele pode virar um chapéu, ele pode virar a mamadeira, né, do boneco. A criança, ela pode pode representar e utilizar esses objetos de diversas formas. A peneira, ela pode virar um chapéu também, pode virar uma lupa, né, para a criança brincar de cientista. E o que é interessante, quanto maior for o repertório que nós trouxermos para essa criança, mais rico será o seu brincar e ela também aprenderá mais sobre o mundo, sobre as profissões, sobre as funções das pessoas dentro de uma família, sobre o que acontece na sociedade. E é super interessante que a gente também possa observar isso e fazer
intervenções nessa brincadeira. Então a criança, eu me lembro quando o meu filho era pequenininho e que ele gostava muito de animais e o animal favorito era o leão. E todos os dias quando eu chegava em casa, ele brincava, me chamava, vamos brincar de leão? E nessa brincadeira, ele dizia que eu era o gatinho. Então, todos os dias ele era o leão e eu era o gatinho. E aí um dia eu pensei e falei, eu vou trazer uma situação para refletir sobre essa questão, para ajudá-lo a refletir sobre essa questão hierárquica, porque ele sempre se colocava no lugar do leão e eu era o gatinho, numa relação de submissão. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, hoje eu quero ser o leão. Ele ficou triste, disse, não mamãe, eu quero ser o leão. E aí o que eu disse para ele? Falei, então vamos pensar numa forma de você ficar feliz na brincadeira e eu também? E aí o que ele propôs? Então nós podemos brincar de 2 leões, eu sou o leão e você é a leoa. Você viu como a partir do brincar, a criança ela vai aprendendo sobre as relações, ela vai desenvolvendo valores. Valores, nesse caso, nós trabalhamos sobre a questão da justiça, sobre o direito dele de optar qual personagem que ele gostaria de ser e o meu direito também de optar. Então nós acabamos trabalhando a questão da negociação, foi um processo de negociação. Então quantas habilidades a criança ela não pode desenvolver a partir desse jogo simbólico e conhecer mais sobre o mundo. É importante também nós pensarmos que todo esse processo de dar oportunidades para que a criança ela possa desenvolver o seu simbólico, a sua capacidade de simbolizar, trabalhar o faz de conta, essa capacidade também de criar, de se expressar, tudo isso é muito importante para o seu processo de aprendizagem nas fases posteriores. Cada vez mais as pesquisas têm mostrado que o simbólico é muito importante para o processo de alfabetização. A criança, para ser alfabetizada, ela precisa ser capaz de guardar imagens mentais e a partir do jogo simbólico, ela vai desenvolvendo cada vez mais essa habilidade. Então, que objetos nós podemos ter para facilitar, para apoiar, para enriquecer esse jogo simbólico? Nós podemos ter bonecos e bonecas, de diversas formas. Eu gosto muito de trazer bonecos e bonecas de etnias diferentes, de raças, de cores diferentes, para que a criança também possa desenvolver essa capacidade, né, de compreender as diversidades e também de se identificar. Podemos ter também máscaras, comidinhas, tecidos, para que a criança possa utilizar esses tecidos de diversas formas. Esses tecidos eles podem virar uma capa, podem virar também um cobertorzinho para o bebê. E também a questão dos livros. É muito importante ler para as crianças em todas as fases. E durante essa fase que nós chamamos do estágio pré-operatório, no qual a criança ela aprende a partir da questão do jogo simbólico, a partir do jogo de faz de conta, os livros, eles também são muito interessantes. Então, é importante que a gente leia para a criança, porque a partir dessa leitura, nós vamos também enriquecendo o repertório da criança. Tanto o repertório em relação aos aspectos de conhecimento de mundo mesmo, os aspectos intelectuais. Então, por meio dos livros, ela pode aprender sobre outras culturas, ela pode aprender sobre outras formas de vida e também para trabalhar essa questão de alimentar a questão da fantasia, a questão da criação, da criatividade e também sobre as regras. A partir dos jogos, a criança ela desenvolve diversos valores que são importantes para a sua vida, para que ela possa aprender a respeitar o outro, para que ela possa aprender também a conviver de forma satisfatória. E um livro que eu gosto muito de trabalhar com essa faixa etária é Os Três Porquinhos.
Os Três Porquinhos é um livro de repetição. É um livro que várias vezes se repetem, né? Então tem aquela parte do lobo mau, eu vou bufar, bufar, bufar e jogar essa casa para o ar. As crianças gostam muito porque elas acabam memorizando essa parte da história e elas acabam desenvolvendo também uma postura mais participativa a partir do momento que o adulto conta a história para ela. Deixar que a criança também manuseie os livros e a partir das imagens que ela possa recontar essas histórias ou possa construir, criar novas histórias. Então os livros também são muito importantes durante essa fase do desenvolvimento da criança. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e na próxima semana nós vamos falar sobre o estágio operatório concreto e o brincar da criança dos 6 até os 10 anos. Tchau, tchau!